Então, eu poderia dizer, por exemplo, que toda feminista é uma criminosa em potencial. Olá, olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje é dia 30 de março de 2025. Estou falando aqui diretamente do meu quarto e hoje eu tenho algumas confissões para fazer para vocês sobre os desafios da criação de conteúdo para o YouTube. Bom, quem me acompanha aqui sabe que nos últimos meses eu tenho estudado um pouco sobre o YouTube, como funciona a criação de conteúdo, estratégias de crescimento de um canal e alguns desafios comuns, né, que eu tenho inclusive escutado dos especialistas com quem eu tenho estudado, né? Eu estou acompanhando alguns canais aí que tratam desse assunto. E o que eu tenho percebido é que essa galera tem os mesmos desafios. É a mesma galera que é grande, pessoal que já tem canais aí monetizados, que vivem disso até, mas o desafio é o mesmo. Muitas vezes ter que mudar, ter que adaptar o seu conteúdo, muitas vezes ter que simular um certo humor que eles não têm e preencher uma lacuna ali. A demanda muitas vezes não é o que o cara tinha planejado, né? Então, esse desafio é comum e é algo que eu tenho sentido na pele. Bom, eu falei um pouco sobre isso no, num vídeo anterior sobre marketing digital e é algo que eu tenho como um valor, né? Que é justamente não vender nada que eu não compraria. E muitas vezes aqui no YouTube ou mesmo na Twitch, em outras plataformas, algo que a gente percebe de uma forma muito simples é que as pessoas não querem comprar, elas querem pertencer a uma comunidade. Isso também se tornou um produto, graças à facilidade da tecnologia e graças às ferramentas totalmente acessíveis hoje em dia, tornou-se um produto monetizável. O simples fato das pessoas poderem ser ouvidas ou terem a sua opinião lida por uma comunidade. A gente percebe isso muito fortemente, né, na Twitch, por exemplo, o pessoal que fala de jogos, o pessoal que faz react de programas, então é muito comum ver pessoas que interagem, que participam ali e que pagam por isso, simplesmente porque elas querem pertencer. O nome é esse, não tem outra palavra, né? E eu tenho estudado um pouco sobre isso também. Tem coisas que são pertinentes, tem coisas que são. Tem muita estratégia de marketing por trás, e isso eu acho um pouco ruim, em certo sentido, mas são coisas que são. É o mercado, né? O mercado é assim. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a série Adolescência e eu falei sobre algumas percepções que eu tenho do assunto principal daquela série. E depois eu fui assistir a comentários de outros especialistas sobre esse assunto e vi coisas muito interessantes com relação a isso, porque a série traz uma discussão muito importante sobre algo que acontece de forma muito velada, de forma muito escondida, e que tem consequências gravíssimas. Ainda que o caso da série seja totalmente fictício, existem já alguns acontecimentos que são parecidos, inclusive no Brasil, numa famosa operação sobre grupos do Discord, né?
E eu estava assistindo alguns vídeos sobre isso também, porque uma galera que conhece bem esses casos começou a falar sobre isso, né? Sobre a relação dessa mentalidade incel, dessa mentalidade que tem a ver com isso, com esse tipo de comportamento, com essa personalidade e a tendência a terem esses comportamentos violentos. E eu até tentei fazer um vídeo comentando sobre alguns vídeos que eu vi, só que eu me deparei com um problema nesse sentido, que foi o seguinte: essas pessoas, elas também são extremistas e elas também querem utilizar disso para engajamento. Lógico, tá no hype. Mas eu acho isso muito agressivo e desonesto. Então, por exemplo, eu vi um vídeo de um canal sobre história que me trouxe um sentimento muito estranho, né? Porque o host, né, o apresentador, ele tem um ar de autoridade, né, por ser historiador. Só que ele é um cara absolutamente enviesado. A gente percebe que o que ele está fazendo ali não é um simples comentário sobre fatos. E ele tem um outro problema, que é uma característica pessoal dele, que talvez eu não pudesse nem usar como critério, mas que para mim, particularmente, é algo irritante, porque ele fala muito errado. Nos vídeos do canal dele, porque em entrevistas em outros canais ele fala certo. Ele quer usar aquela linguagem de mano ali, do pode pá, não sei o quê, e é ridículo. Eu, particularmente, acho aquilo ridículo. E ele comenta sobre um documentário de um incel dos Estados Unidos que fez exatamente o que o personagem da série fez, só que de forma ainda pior, né? Porque ele, inclusive, tinha um canal no YouTube onde ele falava sobre a mentalidade, sobre o que ele sentia com relação a mulheres, com relação à própria autoimagem, e ele deixava nítido essa concepção, né? Era alguém que tinha tudo, era um garoto rico, um pouco mais velho, ele já era maior de idade, mas ele era filho de um ator de Hollywood, tinha uma BMW, né? E era um garoto bem apessoado. Mas ele se via como um inútil. E toda vez que ele tentava se aproximar de uma garota, ele era rejeitado e fazia um vídeo falando sobre essa rejeição, já expressando ali um certo ódio, né? Um sentimento de querer se vingar e de ser injustiçado, né? Porque toda vez que ele via um casalzinho, ele ficava se mordendo de ciúme, como se aquilo fosse a humanidade inteira contra ele, sem motivos, né? E é exatamente a grande característica do distúrbio, que é a pessoa achar que tudo que acontece no mundo é por causa dele, ou porque as pessoas não gostam dele, ou porque as pessoas querem rejeitá-lo ou querem ofendê-lo. E eu fui assistir esse documentário que ele comenta, e é uma coisa assim, brutal, né? É uma coisa assim que dá uma ânsia, sabe? É um sentimento muito ruim mesmo, porque o que acontece ali é uma coisa que é doentia, óbvio que é um distúrbio. E tem algo espiritual nisso também, né? Quando alguém procura motivações para matar várias pessoas e realiza isso, e esse garoto, no caso, ele escreve um manifesto antes disso, né? Ele faz vários vídeos comentando sobre o sentimento. Ele escreve um manifesto falando sobre essa percepção, né, distorcida que ele tem, e ele comete vários assassinatos e depois se mata. Então é algo assim muito. É, é doloroso, porque a gente se questiona, né, sobre o porquê. É claro que é difícil entender o que se passa na cabeça da pessoa, mas é o mesmo sentimento que a série traz também, né? E depois, eu também assisti outros comentários de outras pessoas, jornalistas,
psicólogos falando sobre a série, gostei de alguns comentários. Eu acho que todo mundo teve uma percepção do que é a essência ali da discussão que a série traz. E o problema está justamente em usar isso com um viés ideológico, porque a série já está falando de uma ideologia, de uma mentalidade que é construída, algo que é destrutivo. E no primeiro vídeo eu comentei sobre o caso dos predadores, né, do Discord. Eu mostrei uma reportagem do Fantástico e eu vi que inclusive outras pessoas comentaram sobre isso também. E tem uma relação nítida, porque a mentalidade é a mesma, embora não seja o mesmo movimento, mas são ramificações, né, de, um, de uma visão de mundo, de um ódio por si próprio e pelas mulheres, uma incapacidade de entender como as relações acontecem, e claramente uma sociopatia. O que o personagem da série tem em comum com predadores do Discord e essa galera que organiza esse tipo de violência é a sociopatia. Isso é evidente. Mas aí eu vi até um vídeo, né, de umas feministas comentando sobre isso. E assim, cara, eu achei ridículo a ligação que elas tentam colocar forçosamente, né? E é engraçado até porque as feministas se confundem a tal ponto que o argumento delas é negado por elas próprias. Né? Então elas começam a falar porque o pai era violento, e aí começam a fazer as insinuações, né, que não tem nada a ver com nada. Por exemplo, uma das afirmações que elas fazem é quem destrói um galpão pode matar uma pessoa. Não necessariamente, né? Não necessariamente, até porque existe um controle. A pessoa pode se controlar e se descontrolar em certa medida. E aí, o irônico da coisa, né, que a própria feminista que fez essa afirmação, no mesmo vídeo, era uma conversa ali entre três mulheres, depois de alguns minutos, ela comenta que ela teve um relacionamento e ela, em uma briga, deu um soco na parede. Eu tive um relacionamento uma vez com uma mulher que estava se relacionando com uma outra mulher, eu pela primeira vez. E a gente teve uma briga e eu dei um soco na parede. E eu vi a cara dela. Eu vi a cara que ela fez. E ela falou: eu nunca imaginei que me relacionar com mulher envolvesse coisas desse tipo. E eu não tinha entendido o que ela estava falando. Ela falou: a próxima sou eu. E eu fiquei paralisada, assim. Então, isso está em todo mundo. Sim. Então, a acusação que ela fez do personagem pode ser feita para ela própria. Né? Se uma pessoa que destrói um galpão mata uma pessoa que dá um soco na parede pode agredir uma mulher? Será que isso é proporcional? Será que eu teria o direito de fazer uma insinuação desse tipo? E aí eu achei muito engraçado, né? Porque depois uma outra mulher que estava nessa conversa, ela fez uma reclamação, né, sobre o comportamento dos homens héteros que estavam fazendo uma apropriação cultural dos homens gays no modo de se vestirem e de se comportarem. E ela comenta que ela vai numa festa e ela vê homens héteros usando brinquinho, e os gays estão desarrumados, né? Os gays estão usando camisa de time, de futebol. E ela comenta assim: ah, daqui a pouco eu tô dando em cima de um viadinho. Ela usa esse termo, achando que é um hétero. É muito interessante isso. É uma ironia tão grande que chega a ser engraçado, né? Eu acho engraçado isso. De certa forma,
um agradecimento aí ao feminismo. Deixa eu ver se dá pra gente ver aqui o que eu tinha postado. Ó, então aqui é o comentário dessa feminista. Encontra tudo que foi dito aqui, né? Então vai, Ou seja, então arrasa. Uma situação complicada, que é o seguinte, tá? A gente falou muito de masculinidade, sabemos o quanto essa obrigação de performar gênero é violenta, né? Com a gente, com os outros. Então essa coisa de menina, essa coisa de menina, né? Não é à toa que nossa mana Damares, ela bate nessa tecla, porque de boba ela não tem nada. Sim. Né? Isso é uma cagada de proporções homéricas. Isso aí é a base de tudo. Ok, então, enquanto feminista, sou a favor dessa desconstrução, né, desses papéis de gênero, sim senhora. No entanto, venho aqui deixar a minha nota de repúdio ao seguinte fato. Tá? A Milha, ela tá vestida a caráter pra eu falar o que eu vou falar agora. Que essa moda aqui agora, homem hétero usa cropped, brinquinho de penduricalho, shortinho enfiado no rabo, unhazinha pintada, e homem gay tá time, tatuagem no pescoço. Eu não sei que homem hétero é esse que ela está falando, né? Mas eu não uso esse tipo de coisa. Nem os meus amigos e conhecidos também não. Boné, pisante cafona. E a Tá mulher confuso? hétero, tá. Porque a mulher hétero que vai pra noite em busca de diversão barata, ela fica mais perdida que cachorro. E caminho de mudança. Tem que ver isso aí. Ai, Sabe, que tem tá apropriação. Não, tem apropriação cultural rolando dos dois lados. Aí nosso gay dá pane no sistema, alguém me desconfigurou, Nossa, entendeu? total. Quando vê, tá dando em cima de viado, tá pedindo isqueiro pro gatinho hétero, chamando o gatinho Gente. hétero de amiga. Então eu não vou cobrar nada das gays, que elas são nossas aliadas. Mas homem hétero, faça a sua parte. Às vezes é sábado, né? Domingo. Homem hétero, faça a sua parte. É exatamente isso que é o irônico da coisa, né? Porque no começo do vídeo elas estavam comentando sobre a série e elas usaram essas afirmações, né? Aquele famoso slogan, por exemplo, que diz que todo homem é um estuprador em potencial. Elas usaram essa expressão. E isso é uma coisa tão absurda, que eu considero inaceitável, né? Imagina só se um homem fala que toda mulher é qualquer coisa em potencial. Ora, qualquer pessoa é qualquer coisa em potencial. Em potencial significa que há a possibilidade de se tornar. Certo? Então eu poderia dizer, por exemplo, que toda feminista é uma criminosa em potencial. É justo dizer isso? Não. Então, a outra expressão que elas utilizaram, que eu acho muito incoerente, é dizer que o que a série mostra é uma doença e que a doença é a masculinidade. Como se ser homem fosse um problema. É exatamente o famoso comportamento do Fiuk, né? Pedindo perdão por ser homem. Velho, infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Que vai atrás, que bate, que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir. E a gente precisa aprender. Então eu sei que é difícil pra você. Não é ser comparado. Tá me doendo muito em meu vivo no meio artístico, cara. Eu respeito muito cada coração existente nessa terra. E é um momento, sim, da gente entender a dor de todo mundo. E escutar. A gente tem que escutar. Não foi a intenção, eu tava junto tomando, não foi a intenção, mas não é esse o ponto. É entender o nosso lugar de fala. A gente é branco, a gente é homem, a gente é hétero, a gente é privilegiadaço, cara. Então é um lugar importante de ser falado isso. E aí, na tentativa de vídeo que eu fiz ontem, eu acabei desistindo porque acabou se tornando muito pesado e eu não consegui sair desse fluxo. Eu mostrei também um trecho de um vídeo do Gran Torino, né, que mostra o
o personagem principal, que leva o vizinho dele, que é um adolescente, numa barbearia. E aí ele chega cumprimentando o barbeiro de uma forma bem grosseira, assim, né? Ele fala, seu italiano safado, não sei o quê. E aí eles têm ali um diálogo muito masculino, né? Que é reclamando lá de alguma coisa do governo e tal. E aí ele pergunta assim, quantos clientes você enganou, alguma coisa assim. E aí ele fala pro garoto sair, né? Ele fala, é assim que homens interagem entre eles. E fala pro garoto sair, voltar e fazer a mesma coisa, né? Fazer parecido. Viu, garoto? É assim que os homens falam entre si. É sério? Ficou surdo, garoto? Agora você vai lá fora e entra de novo. E fale com ele como um homem de verdade. Que isso, Walt? Vai logo, trate de ir lá fora. E entre de novo. E aí o garoto sai, entra e fala de uma forma muito parecida a seu italiano safado. E aí o barbeiro pega uma arma, né, e aponta pra cara dele falando, você vai sair daqui agora, senão eu estouro sua cabeça. Ele ensina pra ele que o problema não está na forma que você se dirige àquela pessoa, mas a forma que, que é colocado uma interação social. É como se eu tivesse o direito de ofender alguém e de ser ofendido a partir do momento que isso me faz pertencente a um grupo. E aí tem um trecho de um livro do Jordan Peterson, né, o 12 Regras, que ele fala sobre isso também. Eu tinha separado esse trecho porque eu acho muito interessante e tem tudo a ver com essa questão, né? O erro das feministas está em dizer que a masculinidade é uma doença. E elas comentam, inclusive, falando, né, que o pai, na série, ele errou porque ele levava o filho para o futebol, né? E ele esperava que o filho fosse bom e que ele ficou decepcionado, né, num trecho. Uma coisa absurda, uma coisa absolutamente idiota, né? Por que que um pai não pode levar um filho para eventos que são normais, né? Que é a socialização masculina. É absolutamente normal. E aí, essa questão da introdução de um garoto no mundo dos homens. E a masculinidade não é uma doença. Pelo contrário, existem dois extremos que são errados. Um é o Red Pill, que é, sim, a porta de entrada para o movimento incel e para essas agressões que estão acontecendo. Isso não é masculinidade, porque os incel, eles odeiam mulheres. Eles alimentam um sentimento de rejeição, eles buscam argumentos ali para parecerem injustiçados. Aqui tem, ó, inclusive, o documentário His hot girlfriend. que eu estava comentando. So Esse angry daqui right now. é Esse é seu plano e ainda diversos o incel que se tornou um assassino nos Estados Unidos. E aqui ele demonstra claramente, fazendo vídeos para o YouTube, a distorção da visão dele do mundo, sobre si próprio, sobre relacionamentos, sobre a rejeição, e é perceptível que isso aqui é um distúrbio. E isso não é masculinidade. A masculinidade não odeia mulheres, pelo contrário, a masculinidade serve as mulheres, né? Protege as mulheres, alimenta as mulheres, engrandece as mulheres. Isso faz parte da masculinidade. I'm so angry right now. I was enjoying a peaceful time at this beach park, and what comes to sit in front of me? A young couple, a guy with his hot girlfriend. I mean, who do they think they are? Coming here, sitting in front of me to make me feel jealous? This is the reason why I hate the world.
Bom, então aqui a gente percebe claramente, né, essa distorção dele, e em vários momentos ele demonstra isso, né? Aqui é outro vídeo, por exemplo, dele no YouTube, Right now, com a mesma visão. it's Ele quer afirmar que ele é melhor que os outros, que ele deveria ser preferido aos outros, porém os comportamentos dele são absolutamente antissociais, né? Então ele demonstra essa inveja, demonstra esse sentimento de vingança. O documentário conta isso, né? Que ele jogou café em umas meninas simplesmente porque elas não sorriram para ele. Então assim, é uma coisa truly a beautiful absurda day. e claramente é um discurso. But, as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time. And my problem is girls. I don't know why you girls are so repulsed by me. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. I'm polite. I'm the ultimate gentleman. Look at how fabulous I look. And yet, you girls, you never give me a chance. And that's just such an injustice because I'm so magnificent. I deserve girls much more than all those slobs I see at my college who are somehow able to walk around with beautiful girls. I mean, Basta, né? Isso daqui é a expressão do que é a mentalidade de um incel. A gente não precisa de mais nada para entender o que é. E, infelizmente, esse garoto se matou, né? Depois de matar várias pessoas. E é exatamente isso que está sendo combatido, é essa discussão que está sendo trazida. E eu vi muitas pessoas trazendo esse debate de uma forma muito inteligente e muito necessária, talvez, né? Eu tive essa mesma percepção, eu fiz essa ligação com o caso do Discord no Brasil, e eu espero que isso realmente sirva para que as pessoas entendam melhor o funcionamento dessa engrenagem, né? E que não haja o extremismo ideológico do outro lado também, né? Dizer que isso é masculinidade não é, óbvio que não. Cara, faz parte de uma socialização a pessoa ser agradável, é óbvio, né? Tudo que a gente estuda sobre comunicação, sobre negociação, sobre o approach ali, que é a abordagem de vendas, por exemplo, ou mesmo em relações sentimentais, ser agradável é um fator crucial. É óbvio, né? Estou dizendo o óbvio aqui que às vezes precisa ser dito, que é, se você é uma pessoa desagradável, as pessoas não vão querer estar com você. E é isso que um incel não percebe. E eu posso dizer isso porque eu presenciei o nascimento ali dessas comunidades. A internet de 2005 era isso. Era isso. Eram pessoas que se tornavam famosas porque se autodepreciavam. Muitas dessas pessoas conseguiram reverter isso depois porque elas entenderam que aquela fase acabou. E depois elas saíram do personagem, né? Basicamente isso que aconteceu. Mas as pessoas que, por uma fraqueza, de mentalidade, acabaram se tornando rancorosas, vingativas e odiosas, elas tiveram esse caminho, né? No Brasil, isso teve essa evidência, né, com esse caso do Discord, né, que alguns rapazes, né, também eram maiores, mas eles foram presos porque divulgavam e faziam coisas absolutamente criminosas, terríveis, né, que envolviam mortes também. E aí, voltando aqui ao que o Jordan Peterson falava, eu estava comentando sobre o comentário da feminista que falou que a masculinidade é uma doença, né?
E essa mesma feminista era aquela que estava reclamando lá dos homens héteros que usam brinco de penduricalho, que tem todos os sinais ali, né? E que o Jordan Peterson comenta tem a ver também com a cena do Gran Torino, porque ele conta uma história, né, de que ele começou a trabalhar. Vou ler aqui esse trecho, tá? Ó, passei um verão da minha juventude na região central das pradarias, trabalhando em uma linha ferroviária. Todos os homens naquele grupo, exclusivamente masculino, foram testados pelos outros durante as 2 primeiras semanas de trabalho. Muitos dos outros trabalhadores eram índios Cree, norte-americanos, caras quietos na maior parte do tempo, fáceis de conviver, até beberem demais e todo o seu ressentimento vir à tona. Eles haviam entrado e saído da prisão, assim como a maioria de seus parentes. Não se envergonhavam disso. Consideravam só mais uma das facetas do sistema do homem branco. Havia aquecimento na cadeia durante o inverno, e eles tinham comida suficiente e regular. Certo dia, emprestei a um dos Cree $50 canadenses. Em vez de me pagar, ele me ofereceu um par de apoios de livro, que ainda guardo, feito do trilho original da ferrovia do oeste do Canadá. Foi melhor do que os $50. Quando um novato chegava, os outros trabalhadores inevitavelmente arrumavam um apelido ofensivo. Eles me chamavam de Howdy Doody. Depois que fui aceito como membro da equipe, algo que ainda tenho como uma certa vergonha de admitir, quando perguntei ao criador do apelido por que havia escolhido aquele, ele disse de maneira ao mesmo tempo espirituosa e ilógica: porque você não se parece nem um pouco com ele. Operários geralmente são extremamente divertidos de uma forma cáustica, mordaz e ofensiva, como discutimos na regra 9. Eles estão sempre provocando uns aos outros, em parte pela diversão, em parte para acumular pontos na eterna batalha de dominância entre eles, mas também, em parte, para ver o que o outro fará se submetido ao estresse social. Faz parte do processo de avaliação de caráter, assim como de camaradagem. Eu não sei se vocês sabem, mas isso acontece em todos os lugares onde há uma relação masculina. Em todos os lugares onde eu tive que ser aceito em um grupo ou ser incluído em uma tribo, seja no trabalho, seja num time de futebol, seja num grupo, qualquer tipo de grupo masculino, isso acontece. E é algo que faz parte dessa dinâmica. Ninguém reclama disso, entende? Então, continuando. Quando funciona bem, quando todos conseguem satisfação mútua, é parte importante do que possibilita que os homens que trabalham para viver tolerem ou até mesmo gostem de instalar encanamentos, trabalhar em plataformas de petróleo, derrubar árvores e trabalhar em cozinhas de restaurante e todas as outras atividades que são quentes, sujas, fisicamente exigentes e perigosas, que ainda são executadas quase que integralmente por homens. Pouco tempo depois que comecei a trabalhar na linha ferroviária, meu nome passou a ser Howdy. Foi um grande progresso, pois tinha uma boa conotação do Velho Oeste, e não estava, obviamente, relacionado àquele boneco idiota. Porque quem deu o apelido foi um índio, né? O próximo homem a ser contratado não teve a mesma sorte. Ele carregava uma sofisticada marmiteira, o que foi um erro, pois saco de papel pardo era uma convenção pretensiosa e apropriada. Era moderna e nova demais. Parecia que a mãe tinha comprado e preparado para ele. Isso me lembrou aqui uma outra coisa que eu vi essa semana, mas que é, eu acho que isso é o grande desafio da nossa época, né? Porque
claramente existe uma luta contra algo que é natural. É algo que é natural. Então, quando o Jordan Peterson comenta aqui sobre essa relação masculina de colocar apelidos e de meio que testar, né, como a pessoa vai reagir àquela situação, e eu falei isso aqui, né, eu já passei por isso várias vezes, é absolutamente normal dos homens que isso aconteça. E são coisas que se tornam ridicularizadas porque não é o comportamento esperado de um homem. Homem hétero, faça a sua parte. E aí existe uma convenção comportamental que a gente recebe ao longo das gerações e que hoje, por uma grande descoberta da humanidade, né, hoje, depois de séculos e milênios de civilização, os grandes gênios da humanidade, os filósofos supremos, descobriram que ser homem é um problema, ser homem é uma doença. E tudo é agressão, tudo é grosseria, tudo é como tudo é barbaridade, né? Como se qualquer comportamento masculino fosse condenável. E aí, eu acho que era o Luigi que estava reagindo a um vídeo de um cara que faz vídeos no TikTok, eu acho, montando a marmita do marido dele. E aí o vídeo é assim, hoje o meu marido vai trabalhar presencial e eu vou montar a marmita dele. E ele começa a montar lá, colocando as coisas dentro, mostrando quais são os pratos, né, o que que ele está colocando. E no final ele fecha a lancheirinha do marmanjo. E isso é visto como uma coisa linda, né, como uma coisa, é um gesto de carinho, é um gesto de cuidado. Olha, a mãe dele fazia isso para ele, agora sou eu, um outro marmanjo que faço a marmitinha do neném, que precisa levar uma lancheirinha para o trabalho, para comer o seu lanchinho. E eu acho que até dizer o quanto isso é irônico pode ser considerado um ataque homofóbico, né? É perigoso que aconteça que venha alguém aqui dizer, você está sendo homofóbico, você é um criminoso. E aí o Jordan Peterson fala sobre isso, né? E ele menciona esse mesmo caso, é a mesma situação. É como se ele estivesse prevendo o sucesso dos maridos que fazem a marmita, a lancheirinha do seu marido, que não é marido, né? Ele carregava uma sofisticada marmiteira, o que foi um erro, pois sacos de papel pardo eram a convenção despretensiosa e apropriada. Era moderna e nova demais. Parecia que a mãe tinha comprado e preparado para ele. Ou será que era o marido? Portanto, esse passou a ser o seu apelido. O Marmita não era um cara bem-humorado. Ele reclamava de tudo e tinha um péssimo hábito. Tudo era culpa de outra pessoa. Isso aqui é outra característica comum, né, que me lembra muitos movimentos militantes. Ele era irritável e um tanto lento. O Marmita não conseguia aceitar seu apelido ou se adaptar ao trabalho. Ele adotou uma atitude de irritação condescendente quando lhe falavam, e reagia ao trabalho da mesma maneira. Ele não era divertido, não aceitava piadas. Isso é fatal em uma equipe de trabalho. Depois de aproximadamente 3 dias de mau humor, daquele ar de superioridade de quem foi injustiçado, o Marmita passou a enfrentar um assédio muito além de seu apelido.
Ele trabalhava com toda sua impertinência ao longo da linha, cercado por cerca de 70 homens espalhados por 400 metros. De repente surgia uma pedra do nada, voando pelo ar, direto para seu capacete. Se acertasse diretamente o capacete, a pedra faria um som surdo, para a satisfação geral de todos os observadores. Mesmo assim, não conseguia melhorar seu humor. Assim, as pedras ficaram maiores. O marmita se concentrava em outra coisa e se esquecia de prestar atenção. E aí, tuque! Uma pedra bem mirada o acertava bem no meio da cabeça, gerando uma onda de irritação e fúria inúteis. Um divertimento silencioso se espalhava pela linha. Depois de alguns dias disso, sem aprender nada e com alguns machucados, o marmita desapareceu. Os homens impõem um código de conduta entre si quando trabalham juntos. Faça seu trabalho. Carregue seu fardo. Fique esperto e preste atenção. Não resmungue nem seja melindroso. Defenda seus amigos. Não bajule nem entregue ninguém. Não seja escravo de regras idiotas. Nas palavras imortais de Arnold Schwarzenegger, não seja um mariquinha. Não seja dependente. De jeito nenhum. Nunca. Ponto final. O assédio parte da aceitação na equipe de trabalho é um teste. Será que você é durão, divertido, competente e confiável? Se não for, vá embora. Simples assim. Não precisamos sentir pena de você. Não queremos aguentar seu narcisismo, nem fazer seu trabalho. Isso aqui é um problema que hoje em dia se tornou ainda maior por causa da militância, né? Hoje em dia, esse comportamento aqui poderia gerar um processo, né? Por, por violência, por preconceito. Se o cara fosse gay, então, isso faz parte, né? No outro vídeo, eu comento também sobre o fato do Jordan Peterson ter sido considerado o herói dos incels, né? Uma cineasta, numa entrevista, usou essa expressão rotulando ele dessa forma. E depois teve uma repercussão sobre isso, né? A filha do Jordan Peterson fez uma entrevista com ele falando sobre isso. E foi interessante o desfecho disso, porque, de certa forma, ele pode ser utilizado pelos incels como alguém que traz argumentos para a mentalidade. Isso é fato. Só que isso também é uma distorção do que o Jordan Peterson ensina. Porque a solução que ele traz não é o ódio, não é a vingança, não é se vitimizar. Pelo contrário, a solução que o Jordan Peterson traz é justamente fortalecer esse comportamento autenticamente masculino, de se fortalecer, de se controlar, né? Ele fala que um homem precisa ser forte, porém ter autocontrole. E ele traz valores ali que são civilizados, né? De gentileza, de cuidado, de educação, de um bom comportamento que se espera de um homem. Então, existe esse risco muito grande que é utilizado pelas feministas e pelos incels, que é tudo que é masculino é um extremismo, é uma agressividade, um terrorismo, e não é. Isso não é masculinidade. E ele continua, né? Vamos continuar aqui a leitura desse trecho, porque eu acho que é a resposta perfeita para as acusações feministas com relação a esse comportamento, né? E aqui a gente está falando de uma masculinidade autêntica que não é o comportamento dos incels. Havia uma famosa propaganda em forma de tirinha cômica lançada há algumas décadas pelo fisiculturista Charles Atlas. Era intitulada O Insulto que fez Mac se tornar homem. E aparecia em quase todas as revistas em quadrinhos, a maioria delas lida por meninos. Mac, o protagonista, está sentado em uma toalha de praia com uma mulher jovem e atraente. Um valentão passa por eles e chuta areia em seus rostos. Mac reage. O homem, muito maior que Mac, o agarra pelo braço e diz:
Ouça, eu esmagaria sua cara, só que você é tão magrelo que poderia se esfarelar e sumir. O valentão vai embora. Mac disse para a garota: Esse valentão, eu me vingarei algum dia. Ela adota uma postura provocadora e diz: Ah, não deixe que ele te incomode, rapazinho. Mac vai para casa, reflete sobre sua psique patética e compra o programa Atlas. Logo, ele adquire um corpo novo. Na próxima vez que vai à praia, dá um soco no nariz do valentão. A garota, agora admirada, pendura-se em seus braços. Ah, Mac, diz ela, você é um homem de verdade, afinal. Esse anúncio é famoso por uma razão. Ele resume a psicologia sexual humana em 7 quadrinhos bem claros. O jovem rapaz fracote fica envergonhado e constrangido com o próprio corpo, como deveria ser. O que há de bom nele? Ele é humilhado por outros homens e, pior, pelas mulheres atraentes. Em vez de se afogar em ressentimento e se amargurar no porão, jogando videogames de cuecas, coberto de farelo de Cheetos, ou seja, um incel, ele se apresenta com o que Alfred Adler, o colega mais prático de Freud, chamava de fantasia compensatória. O objetivo dessa fantasia não é tanto a satisfação de um desejo, mas o esclarecimento de um genuíno caminho a seguir. Mac observa bem seu corpo franzino, de espantalho, e decide que deveria desenvolver um corpo mais forte. O mais importante, coloca seu plano em ação. Ele se identifica com a parte de si mesmo que poderia transcender seu estado atual e se torna o herói da própria aventura. Ele retorna à praia e dá um soco no nariz do valentão. Mac vence, assim como sua futura namorada, assim como todo mundo. É para o benefício das mulheres que os homens não aceitam facilmente a dependência entre eles. Mais uma vez, é para o benefício das mulheres que os homens não aceitam facilmente a dependência entre eles. Aqui ele está dizendo para os homens serem agressivos com as mulheres? Não. Aqui ele está dizendo que um homem deve ser rancoroso, ficar se vitimizando, ficar com grupinhos na internet para choramingar? Não. Ele está dando uma solução prática que é se fortalecer para poder defender uma mulher. Isso é a masculinidade autêntica. Parte dos motivos pelos quais tantas mulheres que trabalham não se casam hoje, como mencionamos, é porque não querem ter que cuidar de um homem com dificuldade de emprego e dos filhos. Não, eu vou ter que pegar o trecho da lancheirinha lá, porque isso é outra coisa absolutamente irônica, não é mesmo? As mulheres que não querem se casar com homens porque consideram que toda masculinidade é tóxica, que todo homem masculino é agressivo, é um estuprador em potencial, são as mulheres que estão perdendo os homens para outros homens. Não é triste isso? Não é irônico? Ok, então, enquanto feminista, sou a favor dessa desconstrução, né, desses papéis de gênero, sim, senhora. No entanto, venho aqui deixar a minha nota de repúdio ao seguinte fato, tá? A Milha, ela tá vestida a caráter pra eu falar o que eu vou falar agora. Que essa moda aqui agora, homem hétero usa cropped, brinquinho de penduricalho, shortinho enfiado no rabo, unhazinha pintada, e homem gay tá usando camisa de time, tatuagem no pescoço, boné, pisante cafona. E a mulher hétero... Tá. Porque a mulher hétero que vai pra noite em busca de diversão barata, ela fica mais perdida que cachorro. E caminho de dança. Tem que ver isso aí. Tá, vamos continuar aqui então a leitura, né? A mulher deve cuidar dos filhos, embora isso não seja tudo o que deva fazer. E um homem deve cuidar da mulher e dos filhos, embora não seja tudo o que deva fazer. Mas uma mulher não deve ter que cuidar do homem. Vamos lá. Será que uma feminista concorda com isso ou discorda? Ó,
Mas uma mulher não deve ter que cuidar do homem, pois precisa cuidar dos filhos. E um homem não deve ser mais um filho. Isso significa que ele precisa não ser dependente. Essa é uma das razões pelas quais os homens têm pouca paciência com outros homens dependentes. E não devemos esquecer: mulheres perversas podem criar filhos dependentes, podem sustentar e até se casar com homens dependentes. Mas mulheres despertas e conscientes querem um parceiro desperto e consciente. A lancheira dele comigo? Hoje ele vai levar arroz, lentilha, uma farofinha de calabresa com banana da terra, salada de grão de bico, molhinho para salada e uma parmegiana de carne. Para a parte da tarde, ele tá levando um misto quente e uma fatia de bolo de chocolate com bastante ganache de cobertura. De bebida, ele tá levando um suco natural de laranja e uma coquinha sem açúcar. Talheres, guardanapo de papel, um abridor de garrafas para coquinha. E para finalizar, um café fresquinho. E tá pronta. Hoje meu marido trabalha presencial. Bora montar a lancheira dele. Hoje meu marido trabalha presencial. Bora montar a lancheira dele comigo? Hoje ele vai levar arroz, feijãozinho carioca, mini cenoura refogada, salada de rúcula, molhinho para salada e um fricassê de frango. Pro lanche da tarde. Bom, eu não vou me pronunciar porque eu acho que não é nem necessário, não é mesmo? Mas a gente volta aqui para o texto do Jordan Peterson porque, evidentemente, isso é um dos motivos pelos quais ele é acusado de tantas coisas. O grande problema é que, na sociedade em que a gente vive hoje, todas essas coisas são tratadas como aconselháveis ou incentivadas. E aí, isso ultrapassa uma linha do que é a tolerância. Porque a militância, ela não quer só tolerância, ela quer impor. Ela quer impor um comportamento, ela quer impor uma aceitação que não é somente um combate ao que é normal desde muito tempo, mas ela quer criminalizar, inclusive, aqueles que não concordam. Então, é tão delicado, né, que eu sei que até isso pode ser considerado como um crime. Então, eu não vou emitir uma opinião, mas eu posso dizer que eu concordo com a visão do Jordan Peterson. Vamos continuar. É por essa razão que Nelson Muntz, de Os Simpsons, é tão necessário para o pequeno grupo social que cerca o filho anti-herói de Homer, Bart. Sem Nelson, o rei dos valentões, a escola seria dominada por rancorosos e melindrosos Milhouses, narcisistas e intelectuais martim-praenses, o garoto alemão molenga e devorador de chocolate, e o infantil Ralph Wiggums. Outros exemplos do perfil de um incel. Muntz é uma criança durona, corretiva e autossuficiente, que usa sua capacidade de desprezo para decidir até que ponto o comportamento imaturo e patético será tolerado. Parte da genialidade de Os Simpsons é a recusa de seus autores a simplesmente taxar Nelson como um valentão irrecuperável. Abandonado pelo pai inútil, negligenciado,
Felizmente, por sua mãe insensível e promíscua, Nelson se sai muito bem considerando-se a situação. Ele chega até a atrair o interesse romântico da progressista Lisa, para espanto e perplexidade da própria Lisa, pelas mesmas razões que tornaram 50 Tons de Cinza um fenômeno mundial. E provavelmente o mesmo motivo pelo qual a feminista está reclamando dos homens héteros que usam brinco e se comportam como gays. Quando a docilidade e a inofensividade se tornam as únicas virtudes inaceitáveis, só um outro detalhe, né? Quantas mulheres, inclusive feministas, não gostariam de receber esse tratamento? Hoje meu marido trabalha presencial. Bora montar a lancheira dele comigo? Quando a docilidade e a inofensividade se tornam as únicas virtudes aceitáveis, então a severidade e a dominância começarão a exercer um fascínio inconsciente. Isso daqui é a profecia do Jordan Peterson, que está se realizando, se concretizando na nossa sociedade atualmente. Em parte, o que isso significa para o futuro é que se os homens forem obrigados a se feminilizar, se interessarão cada vez mais por ideologias políticas severas e fascistas. Clube da Luta, talvez o filme fascista mais popular dos últimos anos em Hollywood, com a possível exceção da série Homem de Ferro, oferece um exemplo perfeito dessa inevitável atração. O crescimento do apoio populista a Donald Trump nos Estados Unidos é parte do mesmo processo, assim como, de uma forma muito mais sinistra, o recente aumento dos partidos de extrema-direita, mesmo em países liberais como a Holanda, Suécia e Noruega. Bom, vamos ler de novo essa parte. Quando a docilidade e a inofensividade se tornam as únicas virtudes aceitáveis, Hoje meu marido trabalha presencial. Bora montar a lancheira dele comigo? Hoje ele vai levar arroz, docilidade e inofensividade. Então, a severidade e a dominância começarão a exercer um fascínio inconsciente. Em parte, o que isso significa para o futuro é que, se os homens forem obrigados a se feminilizar, Hoje meu marido trabalha presencial. Bora montar a lancheira dele comigo? Hoje ele vai se interessarão cada vez mais por ideologias políticas severas e fascistas. O crescimento do apoio populista a Donald Trump nos Estados Unidos é parte do mesmo processo, assim como, de uma forma muito mais sinistra, o recente aumento dos partidos de extrema-direita, mesmo em países liberais como Holanda, Suécia e Noruega. Os homens precisam ser durões. Os homens exigem isso e as mulheres querem. Ok, então, enquanto feminista, sou a favor dessa desconstrução, né, desses papéis de gênero, sim, senhora. No entanto, venho aqui deixar a minha nota de repúdio ao seguinte fato. Tá? A Milly, ela tá vestida a caráter pra eu falar o que eu vou falar agora. Que essa moda aqui agora, homem hétero usa cropped, brinquinho de penduricalho, shortinho enfiado no rabo, unhazinha pintada, e homem gay tá usando camisa de time, tatuagem no pescoço, boné, pisante cafona. E a mulher hétero... Tá. Porque a mulher hétero que vai pra noite em busca de diversão barata, ela fica mais perdida que cachorro. E caminho de dança. Tem que ver isso aí. Os homens exigem isso e as mulheres querem, mesmo que possam não aprovar as atitudes severas e insolentes que são parte integrante do processo socialmente exigente que incentiva e reforça essa tenacidade. Algumas mulheres não gostam de perder seus bebês, então os mantêm para sempre. Algumas mulheres não gostam de homens e preferem ter um parceiro submisso, mesmo que seja um inútil. Isso também as oferece muito pelo que sentir pena de si mesmas.
Os prazeres dessa autopiedade não devem ser subestimados. Homens se tornam durões, pressionando a si mesmos e uns aos outros. Quando eu era adolescente, os garotos eram muito mais propensos a se envolverem em acidentes de carro do que as garotas, como ainda são hoje. Isso porque à noite saíam para dar cavalo de pau em estacionamentos cobertos de gelo. Eles se envolviam em rachas e dirigiam seus carros em colinas sem estradas, e se estendiam do rio nas proximidades até os platôs, centenas de metros morro acima. Tinham maior probabilidade de se envolverem em brigas físicas, matarem aula, insultarem os professores e abandonarem os estudos, porque estavam fartos de ter que levantar a mão para pedir autorização para ir ao banheiro quando já eram grandes e fortes o bastante para trabalhar em plataformas de petróleo. Eles tinham maior probabilidade de correr de motocicletas sobre lagos congelados no inverno. A explicação do que a visão do Jordan Peterson traz sobre masculinidade, uma masculinidade autêntica que não é comportamento misógino ou de incels. Bom, então aqui a gente tem mais uma discussão que eu considero muito pertinente sobre esse problema dos papéis. Porque existe uma militância muito grande e forte que quer simplesmente destruir aquilo que é o comportamento natural e esperado dos homens. Isso não tem nada a ver com preconceito, isso não tem nada a ver com homofobia. Até esses termos são criados por uma militância, certo? E eu não estou dizendo que não haja preconceito, não estou dizendo que não haja problemas com relação a isso. Claro que tem. Claro que existe. Mas isso sempre existiu, né? A humanidade sempre teve esse desafio. E o grande problema é que essas ideologias, elas não trazem uma solução. Elas trazem outros problemas. Vamos discutir mais ainda sobre isso.